Boa tarde, me chamo de Assis, presbítero de Assis Chagas. Estamos nessa tarde aqui para mais uma palavra, né? Da parte de Deus. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Então, estamos aqui para aprender a palavra do Senhor, que é uma coisa muito importante, né? Para com as nossas vidas. Nós amanhecemos os dias, aleluia, e nós precisamos se alimentar. Nós vamos se alimentar, né? Glória a Deus. E para isso, nós temos que comer. Qual a merenda, né? Que é para o nosso corpo se fortalecer, para que nós possamos andar, para nós poder fazer as nossas atividades, né, meus irmãos? Você que está me ouvindo, vamos aprender nessa tarde. Estou fazendo aqui uma comparação. A mesma coisa é o alimento espiritual. Nós temos que acordar bem cedo, aleluia. Primeira coisa, nós pegar a Bíblia, aleluia, e ler uma palavra, um versículo. Para quê? Para nós fortalecer a nossa alma e o nosso espírito, que também precisa de alimento, para ele, aleluia, estar forte, fortalecido, né, irmãos? Glória a Deus. Então, a comparação, né? Nós se levantamos bem cedo, nós precisamos de alimento para o nosso corpo físico, aleluia, para nós trabalhar, para nós fazer nossas atividades. Mas o nosso corpo espiritual, a nossa alma, nosso espírito também precisa de alimento, aleluia, que é a palavra do Senhor. Para quê? Para que nós possamos continuar, né, meu irmão? Aleluia. Fortalecido na presença do Senhor. Aleluia. Para quê? Porque nós sabemos que nós temos o Pai da terra e o Papai do céu, né? Aleluia. Glória a Deus. Nós amanhecemos livres para nós andar, fazer nossas atividades, aleluia. Mas se nós não tiver, aleluia, alimentado espiritual, aleluia, nós vamos entrar em decadência, né, irmão? Espiritual, aleluia. Porque a Bíblia, aleluia, ela é, aleluia, aberta a boca de Deus, Deus falando, o passaporte para que nós vamos morar no céu. Aqui dentro, aleluia, está, aleluia, o nosso ensinamento para que nós possamos entrar, aleluia, no céu, né, meu irmão? Aleluia. Então, nessa tarde, estou aqui com vocês, aleluia, para nós aprender, aleluia, da palavra do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Porque, aleluia, Ele é bom e é maravilhoso, e como eu falei, Ele é o nosso Pai, aleluia. Porque como eu mencionei, né, nós somos livres para nós ir para o nosso serviço, para nós andar, aleluia, para nós fazer nossas atividades, mas só que nós temos que estar em obediência, aleluia, ao nosso Pai, ouvir o que Ele tem para nos falar. Como nós ouvimos o Pai da terra, aleluia, nós temos que estar, aleluia, com o nosso espírito saciado para nós ouvir, aleluia, o Pai do céu, através do Espírito Santo de Deus,
porque Ele é o nosso consolador da nossa alma, do nosso espírito, né, meus irmãos? Aleluia. Então, nessa tarde tão maravilhosa, aleluia, tão linda, que é a qual nós estamos aqui para aprender da palavra, aleluia. O salmista Davi, aqui no Salmo 146, o primeiro versículo fala assim: louvai ao Senhor, ó alma minha. Aleluia. Glórias a Deus. Louvai ao Senhor, ó alma minha. Louvai ao Senhor. Glória a Deus. Nós vimos, meus irmãos, aleluia, pela palavra do Senhor, glória a Deus, o salmista expressando o que eu falei para os meus irmãos, né? Nós temos que ler uma palavra para que nós possamos saciar o nosso espírito, a nossa alma, aleluia, no amanhecer do dia. Glória a Deus. Quando nós formos para o nosso trabalho, nós lemos uma palavra, aleluia, glória a Deus. E o salmista está expressando aqui que a nossa alma tem que ser, aleluia, louvada, tem que ser, aleluia, engrandecida, aleluia, nosso espírito, a nossa mente, para que nós possamos ouvir o que o Pai tem a falar com cada um de nós, né, meu irmão? Glórias a Deus. Porque nós amanhecemos o dia, meu irmão, saía de qualquer jeito, aleluia, sem ler uma palavra, sem ler um versículo, sem ter uma comunicações, aleluia, com o nosso Deus, aleluia, porque no nosso sair, aleluia, o Senhor Jesus Cristo, Ele está conosco, nos livrando dos mal, dos perigos, dos acidentes, aleluia, porque, aleluia, Ele cuida de nós, aleluia. Mas para isso, nós também temos que estar em comunicação com o Pai, glórias a Deus. Para isso nós temos que estar em obediência com o Pai, glórias a Deus, aleluia. Glória a Deus. Então, meus irmãos, aleluia, uma comunicação, aleluia, ela é muito importante, porque você, aleluia, se comunica com o Papai do Céu, aleluia, você, aleluia, só tem, meu irmão, minha irmã, e os ouvintes, a ganhar, glórias a Deus, só temos a ganhar, porque, aleluia, nós vamos ver, aleluia, sentir, aleluia, que o Senhor está conosco. Se nós tiver, aleluia, lendo a palavra, aleluia, buscando a palavra, falando da palavra, amando a palavra, aleluia, nós vamos ver, aleluia, que nós vamos ter benefícios para a nossa alma, para o nosso espírito e para o nosso corpo, né? Glória a Deus. Porque é muito, aleluia, eficaz, aleluia, um homem de Deus, uma mulher de Deus, ouvintes, aleluia, nós poder, aleluia, estar, aleluia, conectado, aleluia, com o nosso Deus. Glórias a Deus, aleluia. Ele mandou seu filho amado para a terra, aleluia, para morrer por cada um de nós. Derramou aquele sangue puro carmesim, aleluia, e ele não, aleluia, revidou, né? Ele não, aleluia, saiu do propósito, que a qual Deus mandou ele para a terra, aqui como homem, né? Glórias a Deus. E nós também, nós estamos aqui numa passagem, aleluia. Nós temos que amar um aos outros, aleluia, para que a nossa alma possa estar, aleluia, saciada, que nem o salmista Davi falou aqui,
aleluia, está em paz, alegria, aleluia. Louvai ao Senhor, ó alma minha, louvai ao Senhor. Glória a Deus. Então, nessa tarde, aleluia, tão maravilhosa, né, que o Senhor nos deu, aleluia, fogo de vida, aleluia, nos deu, aleluia, essa rica oportunidade para nós estar aqui, aleluia, aprendendo na palavra do Senhor, aleluia, nessa tarde, né? A mulher do fruto de sangue, irmãos, glória a Deus, ela recebeu um milagre porque ela foi atrás, né? Ela viu falar, nós temos que ouvir, aleluia, a palavra do Senhor, aleluia, para quê? Para que nós possamos, aleluia, ser, aleluia, curado, ser, aleluia, beneficiado, a qual nós estamos desejando uma cura, aleluia, para a nossa vida, para a nossa alma, para o nosso espírito, fisicamente, aleluia, nós temos que buscar, nós temos que, aleluia, ir atrás, né, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Aquela mulher do fruto de sangue, aleluia, ela gastou tudo que tinha. Não restava mais nada, né? Glória a Deus. Mas ela ouviu falar que Jesus ia passar num determinado lugar. Aleluia. Aí o que ela fez? Aleluia. Ela foi atrás. Aleluia. Tem momento, irmão, que nós temos que ir atrás do nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Porque, aleluia, nós temos que, aleluia, para nós receber nosso milagre, para nós receber nossa bênção. Aleluia, que naquela mulher foi ali, atrás, aleluia, do milagre dela, né, irmãos? Aí o que é que nós temos que ir atrás? Nós temos que, aleluia, estar aqui, aleluia, na palavra. Nós temos que estar aqui, aleluia, lendo a palavra, falando da palavra, aleluia, e ouvir a palavra para que nós possamos, aleluia, receber nossa bênção e a nossa vitória, né, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Porque se nós estiver, aleluia, lendo a palavra de Deus, nós vamos alimentar nossa alma, nosso espírito, como eu falei, e nós vamos receber nossa bênção, né? Glória a Deus. E aquela mulher no meio de uma multidão de pessoas, aleluia, ela não ficou parada, né, irmão? Aleluia. Então nós não podemos ficar parados. Nós temos que ir, aleluia, atrás do nosso milagre. Nós temos que buscar, nós temos que ir, falar com o Senhor, aleluia, para nós receber. Então aquela mulher ali, aleluia, ela não, aleluia, ficou estacionada, ela não ficou acomodada, aleluia, ela gastou tudo que tinha, aleluia, mas ela ouviu falar que o mestre ia passar naquele determinado lugar, e ali ela foi atrás do milagre dela, aleluia. Quando ela chegou naquele meio daquela multidão de gente, aleluia, o texto fala que ela mergulhou por baixo daquelas pessoas e tocou na hora do nosso mestre. Glórias a Deus, aleluia. E ali ela recebeu o quê, irmão? Recebeu a bênção dela, recebeu a vitória dela naquele momento. Aleluia. No meio daquela multidão, aleluia, Jesus falou, alguém me tocou. O discípulo fala, mas mestre, a multidão é grande. Ela diz, mas alguém me tocou que de mim saiu virtude. Oh, aleluia, né, irmão? Às vezes nós estamos no meio da multidão, aleluia. Às vezes nós estamos sem nem, aleluia, uma fé, às vezes com a nossa fé tamanho de um grão de mostarda, aleluia, mas se nós, aleluia, crê que nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, aleluia, vai fazer uma obra na nossa vida, aleluia, nós recebemos a vitória, glórias a Deus, aleluia, e ali, aleluia, aquela mulher, aleluia, recebeu a bênção dela, né, irmãos? Glórias a Deus, que maravilha nessa tarde, né? Glórias a Deus. Então, aleluia, a alma dela foi confortada,
o Espírito, aleluia, voltou a sorrir, aleluia. Ali ela recebeu aquela bênção, aleluia, e ela continuou a atividade, né, irmão? Aleluia, que ela não podia trabalhar, não podia fazer mais as atividades dela, mas é que nem eu falei no começo da palavra, né, irmão? Se nós não tiver, aleluia, ler a palavra para nós se alimentar nosso espírito no amanhecer do dia, aleluia, para nós estar fortalecidos, aleluia, nós não vamos ter força para nós trabalhar, para nós vencer, aleluia, glórias a Deus, no objetivo que é qual nós queremos, né? Aleluia, quer, aleluia, trabalhar, trazer o alimento para o nosso lar, para a nossa família, para a nossa casa, aleluia. Para isso nós precisamos, aleluia, do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo de Nazaré. E ali aquela mulher que está desfalecida, aleluia, sem poder trabalhar, sem poder fazer os afazeres dela, sem poder fazer, aleluia, as atividades dela, aleluia. Mas o que ela fez ali, irmão? Aleluia. Ela ouviu falar que o Senhor ia passar naquele lugar, aleluia, e ela foi, aleluia, atrás, aleluia, glórias a Deus. Então, irmão, nós temos que ir atrás da Bíblia, aleluia, a Bíblia está no cantinho da sua casa, aleluia, você sai bem cedo, aleluia, naquela pressa, aleluia, ali, bota o seu joelho no chão, mal bota o joelho no chão, já se levanta e já pensando e fazer aquela atividade, e naquela aflição toda, meus irmãos, aleluia, não vai atrás, aleluia, da Bíblia, da palavra, onde ela está naquele cantinho, para ler, aleluia, para se alimentar a sua alma, o seu espírito, aleluia, para você poder, aleluia, continuar fazendo as suas atividades, né, meus irmãos? Aleluia, você ouvinte, meus irmãos, nessa tarde, aleluia, glórias a Deus, de segunda-feira, aleluia, dia 15 de julho, dia 16, dia 16 de julho de 2025. Aleluia, nessa tarde, uma palavra para você, meu irmão. Aleluia. Aí atrás da Bíblia, meu irmão. Aleluia. Às vezes, aleluia, nós sai, aleluia, sem ler a palavra. Aleluia, sem alimentar nosso espírito, a nossa alma. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Aí às vezes nós vamos se lembrar, irmão, aleluia, quando nós estamos numa aflição. Glórias a Deus, aleluia. Nós temos que fazer depósitos, aleluia, para na hora que nós precisar, nós ter, aleluia, depósito espiritual, assim como nós fazemos depósito material, aleluia, nós temos que fazer depósito espiritual, aleluia, que a nossa alma vai precisar, o nosso espírito vai precisar. Glórias a Deus, aleluia. Santo e poderoso é o nome do Senhor Jesus Cristo nessa tarde. Aleluia. Deus está falando com você, meu irmão. Deus está falando com você, minha irmã. Deus está falando com você, meu ouvinte. Aleluia, da palavra do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Louvai ao Senhor, alma minha. Louvai ao Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Vamos, aleluia, se despertar, meu irmão, minha irmã, aleluia, para nós ler a palavra, aleluia, você lê um versículo de manhã, aleluia, lê outro de tarde, a hora que você tiver um tempo, aleluia, ouvinte da palavra, aleluia. O Senhor Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por Ele, aleluia, que tudo vai passar, mas aleluia, nós vamos, a nossa alma, o nosso espírito, aleluia, ele é vida e vai permanecer para todo sempre com o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Mas para isso precisamos, aleluia, nós aceitar Ele, aleluia, e ficar firme na palavra do Senhor, aleluia. Às vezes nós queremos fazer uma faculdade, aleluia, queremos fazer uma faculdade de direito, fazer montar um comércio, fazer comprar ali um carro, uma coisa material, aleluia, glórias a Deus, nós se esforçamos, né, meu irmão, para, aleluia, ter aquela coisa material, nós se esforçamos para nós fazer uma faculdade, se esforçamos para nós, aleluia, comprar um carro, uma moto, qualquer coisa, nós se esforçamos, aleluia, para nós ter aquele objetivo, aleluia, material.
Mas, irmão, vamos se forçar primeiro, aleluia, espiritual. Vamos ler a Bíblia, aleluia, buscar a palavra, falar da palavra, aleluia. A palavra de Deus diz, primeiro o reino do céu, demais coisas, vos seja acrescentado. Aleluia, não estou falando que você deixe de trabalhar, nem deixe de fazer o seu objetivo, fazer a sua faculdade, comprar sua moto, seu carro. Não, eu tô falando que nós temos que ler a palavra. Aleluia. No amanhecer do dia você lê a palavra. Aleluia. Glórias a Deus. Chama os seus filhos. Aleluia. Se você não tem se você é só você e a esposa, chama a sua esposa bem cedo, o esposo chama a esposa, o esposo chama a esposa. E lê a palavra cedinho, meu irmão. Aleluia. Acorda. Aleluia, cedo, lê a palavra, de madrugada, aleluia, glórias a Deus, aleluia, lê a palavra do Senhor, aleluia, faz culto doméstico com seus filhos, aleluia, glórias a Deus, para que possamos nós vencer, que a Bíblia fala que nós somos mais do que vencedor em Cristo Jesus de Nazareno, glórias a Deus, aleluia, oh, aleluia. Nós estamos nos últimos tempos, meus irmãos. Glórias a Deus. Minhas irmãs, aleluia. Vamos, aleluia, dobrar nossos joelhos, falar com o papai, aleluia. Glória a Deus, para que Deus possa nos abençoar e dar a vitória, para que nós possamos vencer nessa vida, aleluia, e ganhar a vida eterna. Aleluia, que lá a gente separa todos sempre. Aleluia, glórias a Deus. Aqui tudo fica, aqui tudo passa. Aleluia. A Bíblia fala que nós granjemos aqui em cima da terra. Aleluia. É para nós, aleluia, se alimentar. Aleluia. E ter vida e com abundância. Aleluia. Mas com o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Glórias a Deus. Aleluia. Porque tudo passa. Glórias a Deus. Aleluia. Então nessa tarde, meu irmão. Aleluia, minha irmã. Essa palavra é para mim, é para você. Aleluia, é para você ouvinte. Glórias a Deus. Aleluia, se chega a Jesus Cristo. Venha, aceita Ele. Aleluia, para você ter uma vida. Aleluia, com abundância. Glórias a Deus. Oh, aleluia. Mas você fala assim, para mim ganhar o reino do céu. Aleluia, é só se eu aceitar Jesus. Glória a Deus, a Bíblia fala. Aleluia, porque o Senhor veio, aleluia, e derramou seu sangue carmesim naquela cruz. E, aleluia, nós temos que, aleluia, levantar nossa mão, aleluia, diante dos meios dos homens, para nós poder ganhar a vida eterna, porque a Bíblia fala, aleluia, que o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, aleluia, ele derramou sangue puro carmesim, aleluia, glórias a Deus, para que nós possamos ter a vida eterna, meu irmão. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Porque ali naquela cruz, os homens zombaram, aleluia, do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, aleluia. Por isso que Ele nos deu, aleluia, este privilégio para nós aceitar Ele, aleluia, para morar no céu. Glórias a Deus. Porque ali, aleluia, Deus viu que não tinha, aleluia, nenhum plano de salvação. Por isso que Ele mandou seu Filho, aleluia, aqui na terra, aleluia, para, aleluia, fazer, aleluia, o seu ir, pregar a sua palavra, aleluia, e deixar, aleluia, essa escritura para nós, aleluia, ganhar o reino dos céus, aleluia, se nós crer, aleluia, na palavra, crer que ele, aleluia, morreu por cada um de nós, né, meus irmãos? Glórias a Deus. Então, aleluia, nós temos que estar, aleluia, cada dia mais, aleluia, firme nessa palavra, né? Glórias a Deus, aleluia. Então, meus irmãos, é maravilhoso nós poder estar, aleluia, aprendendo, né? Da palavra do Senhor, né? Glórias a Deus. O Senhor Salvador, o Senhor Jesus Cristo, aleluia, Ele é quem cuida de nós, o nosso Deus é quem nos dá, aleluia, a saúde, a força, a coragem, aleluia, a oportunidade, aleluia, tudo vem dele, né? Aleluia, porque nós mesmos, aleluia, não somos,
aleluia, só pó e cinza. Mas o Senhor, Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é o dono de nós, Ele quem nos fez, aleluia. Então nós temos que dar um passo para Ele, aleluia, aceitar Ele, aleluia, para nós morar, aleluia, no céu, né? Glórias a Deus, aleluia. E nós vamos aprendendo, né? Aleluia, da palavra do Senhor, aleluia. Pois eu explicando mais, aleluia, sobre, aleluia, a cruz, né? Que é qual, aleluia, ali o Senhor, aleluia, morreu ali naquela cruz para dar vida e vida com abundância. Aleluia, que Ele nos fez, aleluia, para que nós possamos, aleluia, comer o melhor dessa terra, aleluia, e ganhar o reino do céu, né, meus irmãos? Glórias a Deus. Então, nessa tarde, aleluia, tão maravilhosa, aleluia, tão oportuna, né? Aleluia, eu vou fazer aqui uma oração, aleluia, por cada um dos meus irmãos, e a palavra é: louvai ao Senhor, ó alma minha, louvai ao Senhor, ó glória, aleluia. Salmo 146, o primeiro versículo. Glórias a Deus. Então, nessa tarde, fazer uma oração por você que está enfermo, aleluia, por você, aleluia, que tem uma causa, aleluia, para ser resolvida, por você que, aleluia, quer, aleluia, ter um objetivo, aleluia, numa faculdade, você quer ter um objetivo, aleluia, uma vitória, uma cura, uma bênção, aleluia, tudo o Senhor tem para nos dar, mas nós temos que, aleluia, buscar Ele, aleluia, temos que estar, aleluia, perseverante para nós ganhar nossa bênção e nossa vitória, né? Soberano Deus, aleluia, ô glória. Então vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor Jesus Cristo amado, nessa tarde, Senhor Pai, tão lindo e tão oportuna, papai, eu te oro pela minha vida, pelo meu lar, pelo meu esposo, pelos meus filhos. Oh, meu Pai, eu te oro a Ti, Senhor, também, Pai. Oh, Senhor Pai, aquela pessoa que está enferma, aquela pessoa, Senhor Pai, aleluia, que tem uma causa na justiça, aleluia, aquela pessoa que tem, Senhor, aleluia, um propósito de uma faculdade, um jovem, aleluia, aquela pessoa que está necessitada de uma cura, de uma vitória, de uma bênção. Senhor Pai, nessa tarde, estamos aqui, Senhor Pai, te orando, te buscando, falando com o Senhor, que o Senhor abençoe, meu Pai, resolva essas causas. Oh, Senhor Pai, que o Senhor nos dá força para nós, aleluia, cada dia mais ler sua palavra. Está, Senhor Pai, aleluia. Oh, Senhor Pai, lendo a Bíblia, Senhor, aleluia. Senhor, abençoa, meu Pai, cada momento da nossa vida, o nosso andar, o nosso deitar, o nosso levantar. Senhor, abençoa, Senhor Pai, abençoa cada um, Senhor Pai, nessa tarde. Oh, meu Pai, às vezes tem uma pessoa desanimada, mas o Senhor Pai, aleluia, anima, Senhor Pai, o coração, a alma, o espírito. Fortalece, Senhor, aleluia, para que nós possamos juntos, meu Pai, te louvar e te agradecer o seu santo e poderoso nome. Então, nessa tarde, meu Pai, estou aqui, Senhor Pai, te pedindo essas bênçãos, já te agradecendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Se você quiser mandar essa palavra para mais pessoas, aleluia, você dá um like, ativa o sininho, compartilhe, né? Com as pessoas, para que Deus possa nos dar vitória, para nós juntos fazer, aleluia, a obra do Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo, né? Então, esse vídeo que é a qual estou gravando nessa tarde, aleluia, que Deus nos abençoe poderosamente. Amém.